Beleza, hoje nós vamos falar de agenda cheia. É bom, não é, gente? Ser um cabeleireiro com a agenda cheia, ser uma cabeleireira com a agenda cheia. Para isso acontecer, existem algumas estratégias. E essas estratégias, coisas que aconteceram comigo e aconteceu com vários outros cabeleireiros aí, cabeleireiros que então, assim, que passaram por grandes dificuldades, mas se ergueram, mantiveram a resiliência e tiveram a sua vida mudada, a vida das suas famílias mudadas. Isso existiu um passo a passo, uma estratégia que esses cabeleireiros, né, assim como eu, seguiu também. Vamos falar sobre isso aqui hoje. O que acontece? Antigamente, quando eu comecei, eu trabalhava sozinho. Nada de errado nisso, né? Tem uma aluna minha, né, a Fran, ela até falou que já cogita talvez em pegar alguém para treinar, né? Um assistente, uma prima, alguém, né? Para treinar um filho, um amigo. Porque hoje ela já fatura 9 mil, entrando aí nos 10 mil, trabalhando sozinha em casa. E aí eu trabalhei um bom tempo assim, trabalhei sozinho e era feliz demais trabalhando sozinho. E aí um dia eu quis mudar minhas estratégias. Lembra lá, quem conhece a minha história? Que eu vim como muitos de nós brasileiros, né? Meu pai tinha problema com alcoolismo, aqueles problemas em casa, de gritaria, agressão. Não porque meu pai quisesse, mas ele era tomado por esse vício. E esse vício levou todo o dinheirinho que o meu pai tinha. E a gente ficou numa pobreza, às vezes, de só não passar fome, porque meu pai ainda plantava um arroz lá. A gente morava numa cidade bem pequenininha. E a gente comia arroz com a carne, alguma coisa lá, tipo um porco, alguma coisa que ele criasse. Então eu vim desse contexto. E aí, nossa casa não tinha nem chão batido, era chão batido, né? Não tinha nem piso, a gente não tinha vaso sanitário dentro de casa. A gente usava um lá no fundinho do quintal de madeira, né? Aquelas casinhas de madeira. E aí, como que eu, falando em bigo, vassoura, consegui superar todos esses obstáculos na minha vida? Porque você pode saber se a sua vida hoje tem algumas dificuldades, são obstáculos para você se tornar uma pessoa melhor. Na verdade, isso que aconteceu lá com meu pai, no final das contas acabou me empurrando para a colorimetria, porque foi aqui que eu me descobri, foi aqui que Deus trouxe um propósito. A colorimetria, eu falo que assim, a profissão não é o que a gente é, né? A profissão é o estado que a gente está. Mas através da profissão, ela é um veículo. Você pode chegar na vida de várias pessoas, assim como eu estou chegando na sua vida. Através da profissão, você é onde você vai trazer com muita dignidade seu sustento, aonde você vai pagar a escola de seus filhos, aonde você vai pagar um plano de saúde para você, vai andar num carro confortável, vai morar numa casa bonita, né? Numa casa que você gosta, que tem uma boa sala para você receber seus amigos, aonde você vai poder fazer seus jantares, né? Então, tudo isso graças à colorimetria. Então, isso é um veículo. Então, isso que eu faço aqui por vocês também é por paixão. Né? Fora ser professor, eu tenho essa empresa aqui que eu amo, né? Com 30 colaboradores, né? E outras coisas também, né? Outras empresas também. Mas, então, como que eu saí daquele menino que trabalhava sozinho, a cliente ligava, eu parava de fazer a mechinha, ia lá, alô, tudo bom? E aí tá, e às vezes estava aqui fazendo o cabelo, com o telefone aqui no cantinho, e eu precisei começar a adotar estratégias para lotar a agenda. Primeiro passo, eu lotei a minha agenda cheia. Lembra quando eu saí, quando eu não dominava a colorimetria? Só que antes de eu lotar a minha agenda, lembra? Eu não dominava a colorimetria, tive que começar a estudar, nivelar, tinha TDAH, dificuldade de aprender, déficit de atenção. E aí eu fui fazendo, só que antes disso eu manchei muito cabelo, quebrei muito cabelo. Por quê? Porque não tinha método. Naquela época não tinha aulas como essa aqui para abrir minha consciência, para me mostrar que existia um outro mundo. Marcos, você não precisa ficar sofrendo tanto aqui. Existe um outro mundo. Então vamos lá? Pode passar aí, por favor, Charles. 11% das suas clientes, elas querem preço. 11%, isso é pesquisa, tá? 11% isso é uma pesquisa da Beauty Fair. 11% das suas clientes querem preço. Ela só te quer pelo desconto. Ela vai lá em volta de você e muitas vezes ela vai ficar fazendo, não, a mechinha ficou 250, não dá para fazer por 200, não. A mechinha ficou 350, não dá para fazer por 300, por 250. Só que quando ela precisar fazer uma grande mudança, sabe o que você vai ver? Você vai estar olhando ela um dia no Instagram dela e ela vai estar no Instagram de um cabeleireiro famoso da sua cidade, do seu bairro, e lá ela vai pagar 600, 700, 800 nas mechas. E aí você vai se sentir traído, vai falar, meu Deus, a vida inteira ela me procurou, me pediu desconto, mas na hora que ela quis fazer algo diferente, ela procurou alguém que ela pagou 2, 3 vezes mais caro que eu cobro. E infelizmente é assim. Então você tem que fazer estratégias para você correr dessa cliente.
Essa 11%. Só que essa cliente é a minoria. Tem uma notícia boa para te dar. 11% é muito pouco. Passa, por favor, Thiago. Porque 89% que é resultado. Segundo a pesquisa do Beautyfair, mulheres falaram que elas preferem, nem que tenha que juntar dinheiro, mas elas não querem correr o risco de manchar o cabelo, de quebrar o cabelo, então elas vão procurar profissionais especialistas. Então, às vezes, ela vai investir 2, 3, 4 vezes mais do que ela investiria num salão comum. E você, né, eu falo assim, né, que todo mundo pode tudo na vida, desde que a gente deixe de fazer um trabalho comum. A gente precisa fazer um trabalho diferente. E para fazer trabalho diferente, você precisa de método diferente, porque senão você fica igual todo mundo e aí as pessoas vão te escolher pelo desconto. E você não quer ser escolhido pelo desconto, você quer ser escolhido pelo resultado. Uma das primeiras estratégias que eu comecei a fazer, lembra? Primeiro eu trabalhava sozinho, é passo a passo, tá? Nada é assim, ó. Você precisa. Claro que se você estiver trabalhando dentro de um método correto, é muito mais rápido. Né? Se você estiver trabalhando, tiver um mentor, tiver um grupo de pessoas ao seu lado que quer crescer, é muito mais fácil. Mas primeiro passo, trabalhava sozinho. Parei de manchar cabelo, dominei a colorimetria. Primeiro passo, eu tive que ter resultado, né? Então o primeiro passo nem era marketing, era trabalhar bem, era fazer o mínimo que a cliente espera de mim. Primeiro era trabalhar bem. Parei de manchar cabelo, parei de quebrar cabelo, comecei a trabalhar bem. Segundo passo, aí foi quando, né, eu comecei a investir muito em estudo, estudar colorimetria, comecei a virar um verdadeiro cientista. Como deixar a colorimetria mais reduzida e direto ao ponto. E aí eu comecei a reduzir, porque a colorimetria é muito grande, mas muito grande. Ela é uma faculdade. E eu comecei a resumir ela em 3 princípios. Consegui fazer isso, não foi de uma hora para outra, foi uns anos fazendo isso. Foi 10 anos sofrendo aí, né? É claro que entre esse período teve momentos muito, muito felizes, mas em alguns momentos não estava dando certo. Então foram ali 5 anos, mais ou menos, para ir criando, de 5 anos para frente. Aí foram os anos dourados, né? E eu falo que agora é os anos diamantes. E aí, olha só. E aí, depois dominei a colorimetria, pronto. Eu parei de fazer só um trabalho bom, comecei a fazer um trabalho excelente e diferente. Então, por exemplo, eu vi uma pesquisa, gosto muito de pesquisa, né? Aqui, ainda mais que eu tenho TDAH, eu preciso de dados. Aqui em Brasília, eu tenho mais de 5.000 concorrentes. 5.000, vocês têm noção disso? Aqui no meu bairro, na minha região, é lotado. Aqui no meu comércio é cheio de salão. Só que às vezes eu saio e passo, às vezes os salões estão vazios. Então, assim, por que uns salões estão vazios e os outros estão tão cheios? Por que não é distribuído? Por quê? Porque algumas pessoas, que eu falo que é a minoria, está estudando. Eu falo que todo profissional, nos tempos de hoje, precisa fazer pelo menos 2 atualizações por ano. Se você não faz isso, você vai ser engolido pelo seu concorrente. Então você precisa se atualizar, pelo menos aí 2 atualizações por ano. E se você quer se diferenciar, sempre esteja estudando, né? Então, eu parei de ouvir achismo depois que eu descobri o poder de dados. Gente, quando eu comecei, tudo era anotado no papelzinho. Anotado no papelzinho. Hoje em dia você tem sistema aí que você paga R$49. R$49 por um sistema. Eu até ensino isso lá na formação, na última parte. Depois de colorimetria, eu vou entrar sobre só a parte de gestão. Ah, vai ter gestão no curso de colorimetria? Vai. Técnicas que deram certo comigo. Vai estar. Primeiro eu vou deixar os alunos focarem, né? Colorimetria, especialização em mechas, e lá no final eles vão ter o módulo de gestão, módulo de marketing. Mas aqui, eu já trago aqui algumas pinceladas para vocês. Então ali, ó, eu comecei a focar nisso. Então parei de usar sisteminha de papel e comecei a usar sistema. Na época parecia muito difícil. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Não. A empresa que eu indiquei, ela foi lá, ela me ensinou facinho. Depois eu aprendi. Sabe igual quando você não sabia, quando surgiu o WhatsApp, ou a primeira vez que você entrou no WhatsApp, que parecia que tinha muita coisa, mas hoje em dia você faz com o pé nas costas? É isso. No começo a tecnologia assusta a gente, mas depois fica tranquilo. Então hoje quando a cliente chega aqui no salão para alguém da minha equipe e fala assim, ah não, da última vez a minha mecha, ela foi 800. Aí tem um ano que a cliente veio. Aí você vai lá no sistema, o sistema dá dados. Fala, olha, não, na verdade, da última vez a sua mecha foi 850. E isso foi um ano atrás. E todo ano nós temos reajuste. Então agora a sua mecha, por exemplo, está em 880. Um exemplo. Eu preciso da cor da minha cliente. O que as pessoas muito fazem? A pessoa faz uma cor linda, maravilhosa. Ela não anota. Quando essa cliente volta, ela não lembra o que fez. Então o sistema vai me dar dados. Eu vou deixar anotadinho lá o que foi feito no cabelo dessa cliente. Quando ela volta, mesmo que eu esteja viajando, qualquer pessoa que vê lá vai estar escrito o que eu fiz e ela vai poder continuar. Então, dados é o poder. Com dados eu posso saber quantas mechas eu fiz esse mês,
quantas colorações, qual que é o ticket médio. O que é ticket médio? Eu pego todos os serviços que tem aqui no salão, divido por um valor, falar uma média de cada cliente que vem aqui no salão, ela gasta em torno, por exemplo, de R$ 550, por exemplo, R$ 450, um exemplo, tá? Isso é um ticket médio. Tudo isso é dados. Marketing pessoal. Você não precisa se vestir bem. Eu não estou dizendo que você precisa de roupa de marca para trabalhar. Você pode ser roupa da Shein, roupa da Renner, da Shopee, né? Olha só, poucas mudanças foi feito nessa foto. Só arrumou o cabelo um pouquinho, né? Ó, mudou, né? Oi? Mudou aqui, ó, colocou aqui a blusinha aqui, ó, para dentro. Deu uma maquiadinha leve. Então, assim, acessórios, a Maria falando ali, ó, colocou os acessórios. Então, assim, coisinha simples, mas que faz diferença. Quantas vezes hoje você consegue comprar, ó, você pode comprar roupa que não mancha, né? Esses tecidos sintéticos. Igual eu trabalho de pretinho, ó, no dia a dia. Imagina, hoje, vocês têm aqui eu falando com vocês. De certa forma, vocês saem daqui, vocês saem sabendo que existe um caminho. Cara, e o que que fala, né? A esperança nos move. Agora, você já imaginou quando você não tem esperança por um momento? Porque, assim, naquela época não tinha isso aqui que a gente tem hoje, aulas gratuitas e tal. Então eu ficava sozinho. Se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que fazer umas progressivas, juntar um dinheirinho, e era tudo muito caro. Você pagava R$ 1.000 por workshop, 1.500. Só que você às vezes tinha que viajar para outra cidade, pagar o ônibus ou avião, dependendo, né, do seu nível financeiro. Por vocês terem ideia, eu já fiz curso, muito tempo atrás, que eu peguei um ônibus aqui em Brasília, ali no centro de Taguatinga, um ônibus daqueles feirantes, aqueles ônibus brancos, e eu fui lá pro Brás, lá em São Paulo, depois de lá peguei um trem, depois eu peguei um metrô, porque é dinheiro contado. Aí eu fazia um dia de curso, gravava com o celular ali, uma imagenzinha, né, que não tava lá essas coisas, às vezes tinha uma pessoa na frente, ficava tentando ver aqueles vídeos e eu voltava com isso aqui de conhecimento. Aí eu tinha que fazer progressiva, 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 muitas vezes não mudava muita coisa que eu tinha voltado, e eu ficava nesse processo. E eu ficava o quê? Sem esperança. E eu pensava em desistir. Sabe quem não deixou de desistir? Minha esposa. Falava, não desiste. Você vai conseguir. Você vai conseguir. E eu não desisti. Né? Então, assim, eu já pensei várias vezes. Se você já pensou em desistir aí, vocês estão olhando para uma pessoa que pensou várias vezes. Imagina, eu com déficit de atenção, TDAH, eu falo, cara, eu nunca vou aprender isso aqui. Mas eu precisava ser resiliente, estudar todo dia, estudar todo dia. Só que naquela época não tinha material fácil. Então, quando eu ia para um curso, eu tinha que anotar o máximo e ficar estudando aquele curso até eu ter dinheiro de novo para ir em outro curso. E como é que eu fazia? Progressiva, 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 juntava um dinheirinho, ia fazer mesh. Por quê? A colorimetria você ganha de 4 a 10 vezes mais do que fazendo progressiva. Olha só, marketing digital, a ferramenta mais poderosa que existe. Antigamente, era um monopólio. Para um cabeleireiro naquela época ser famoso, uns anos atrás, a pessoa precisava sair na Globo, ela precisava sair na rádio, ela precisava sair numa revista, e isso custava muito dinheiro, então poucas pessoas conseguiam ficar ali. De repente, a rede social ela veio para ser disruptiva. O que é isso, disruptiva? Ela veio para quebrar o padrão. Então ela veio para dar poder para cada um de vocês. Se a partir de hoje você tiver um conhecimento e conseguir executar esse conhecimento bem feito, você consegue encher a sua cadeira. Então, assim, ó, ferramenta poderosa. Hoje, qualquer um de nós, hoje eu vejo cabeleireiros famosos no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. Então, acabou, não é mais só São Paulo, como já foi no passado, né? E graças a Deus por isso é bom para todo mundo, que eu falo assim, que o concorrente, ele ajuda o progresso de um país. Se não tivesse concorrente, não tinha progresso. Saiba que se você está estudando aqui hoje, é porque você muitas vezes, né, você quer aprender. Outro, você fica preocupado. Cara, se eu também não estudar, o meu concorrente pode estar estudando e amanhã ou depois eu posso ficar desatualizado. Eu posso virar um analfabeta de colorimetria, porque as coisas vão mudando, eu não estudo, e aí eu vou perdendo, né? Lembra? Eu falava embigo, falava vassoura, não sabia nem falar, mas estudando eu consegui quebrar esse padrão. Tenho muitas coisas para melhorar? Tenho, mas vou estudar todos os dias, até o fim da minha vida. E eu falo que hoje você pode estar dentro de uma formação onde você pode estudar do conforto da sua casa, 15 minutinhos por dia, já vai manter a sua mente aquecida e todo dia vai ser um conhecimento novo, sabe? Olha só, foto de perfil. Foto de perfil não pode ser você, sei lá, o homem, né? Você com a camisa de futebol, né? Aquela coisa que não passa profissionalismo, ou outras coisas. Pessoas
elas gostam de comprar de pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra a Apple é famosa, essa marca aqui. Mas o Steve Jobs, ele ficou muito famoso. Por quê? Porque através do Steve Jobs, ele mostrava a Apple. A cliente sua, ela quer te ver. Você pode ter o Instagram do seu salão, mas você tem que ter um Instagram para você profissional. Porque a cliente, muitas vezes, no salão, ela vai olhar só se está tendo algum combo, se está tendo alguma ação, mas você, ela quer saber o seu conhecimento, as suas dicas. Então, assim, você precisa ter uma foto bonitinha. Outra coisa, quando você está começando, você pode colocar palavras-chave para o Instagram te entregar para mais pessoas. Às vezes você ainda não tem um Instagram mais famosinho um pouco, você pode colocar ali assim, por exemplo, vanusa.hair, Vanusa Cabeleireiros, né? Parece um nome clichê, mas o Instagram entende que quando seu nome tem cabeleireiro, hair, a hora que a pessoa procurar assim, ó, cabeleireiros em Águas Claras, ele vai procurar aonde tem cabeleireiros ali no nome. Depois que seu nome tiver já voado, aí beleza, você pode colocar seu nome, igual o meu hoje, Michael Mello, bem sequinho, não tem nada, é só isso, Michael Mello. E no outro eu coloco Michael Mello Ensina, né? Justamente por quê? Porque o Instagram, ele entende que ali é um Instagram de ensino, né? E ali eu filtro quem vai chegando nesse Instagram. 92% das suas clientes, elas estão no Instagram. Então, se você, Maico, tem ferramenta demais, tem que TikTok ainda tá pegando, tá? Tá pegando, tá crescendo, ainda não pegou mesmo, assim, que eu digo comercialmente que eu falo, para cabeleireiro. Mas já tá crescendo muito, tá? A gente mesmo tá começando a investir no TikTok. YouTube, muito bom também. Mas o Instagram é o boom. 92% das suas clientes estão no Instagram. Então, se você fizer um trabalho bem feito só com o Instagram, você já consegue alavancar a carreira. Dentro disso, você pode fazer tráfego pago, você pode contratar um gestor de tráfego aí na sua cidade. O que é tráfego pago, Michael? Lembra que antigamente tinha o panfleto? Que as pessoas entregavam panfletos? Hoje em dia é muito melhor. Naquela época você entregava panfleto, mas você não sabia se o cara que estava pegando o panfleto tinha interesse em cabelo. Hoje em dia o Instagram é muito melhor, porque você pode contratar um gestor de tráfego, se você não tiver, ou você pode fazer um cursinho de gestão de tráfego também, se você achar melhor, mas pode contratar um gestor de tráfego, não é caro, ainda mais se não for um trabalho muito grande, né? E aí nessa gestão de tráfego, é como se ele estivesse entregando panfleto para seus clientes, só que você escolhe. Eu quero cliente só do meu bairro, eu quero cliente da cidade inteira, eu quero cliente só de tal bairro, tal bairro, tal bairro. E ele vai lá e faz isso. E deixa eu te contar uma notícia que pode te deixar um pouquinho preocupado. Sabe que às vezes o concorrente, ele coloca anúncio de Instagram dentro do seu salão, chama pino isso. É um pino. Sabia que isso é um pino? Ele vai lá dentro do seu Instagram e coloca um pino. E o que é que ela quer dizer? Isso que quando a sua cliente estiver aí fazendo unha, fazendo não sei o quê, ela estiver mexendo no Instagram, vai aparecer uma propaganda dele. Vai aparecer o Instagram dele. Então, às vezes, hoje em dia não tem mais limite. Você está dentro do seu salão e você tem ali o seu concorrente fazendo propaganda. Mas que isso é ruim? Não. Como que você muda isso? Sendo bom. Quando você começa a ser bom no que você faz, não tem problema. O concorrente ele só vai te ajudar a ser melhor. E um vai ajudar o outro, e você vai ajudar ele também. Você sendo bom vai ajudar ele melhorar vai ajudar você a melhorar. E aí você não para de estudar nunca mais, né? Aqui falamos sobre o tráfego pago, né? Isso mesmo. O Instagram e Facebook, tá? É tudo o mesmo dono, por isso que o Facebook comanda o tráfego pago. Atendimento ao cliente é outro pilar essencial. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente fala que, eu acho que eu preciso de ter champanhe no meu salão. Aqui, gente, olha que é um salão de alto padrão e a gente nem tem. Às vezes o que a sua cliente precisa custa muito baratinho. Custa só um pouco de boa vontade e você vai ver, e criatividade, obviamente, né? E você vai ver como ela vai ficar feliz. Aqui no nosso salão, vocês podem adotar e a gente compra aquelas canetinhas coloridas, né? Canetinhas coloridas, tipo na Shopee, e a gente escreve de rosa ou de outras cores, né? Violeta, a gente coloca o nome dela no espelho. Quando a cliente chega, ela fala, uau, ela faz propaganda de graça para você. Ela tira uma foto do espelho e ela publica na rede social dela. A amiga dela vê a foto. Então aqui em Brasília já é típico. Toda vez que uma cliente vê uma foto no espelho, ela fala, é lá do Salão do Michael, já está virando referência. Então, você aí na sua cidade, você pode fazer isso também. Escreva o nome da sua cliente no espelho. O que te custou? Uma canetinha da Shopee. E a sua boa vontade ali, né? Seu amor em escrever para ela o nome. E aí você coloca geralmente uma mensagem, né, para ela também. O que isso é bom? Você também não vai esquecer o nome da cliente. Sabe quando às vezes dá o branco? E aí você chamar a pessoa pelo nome, isso faz muita diferença. Você viu que muitas vezes aqui, antes de chamar, eu olhava o nome de vocês e chamava vocês pelo nome. Faz diferença chamar pelo nome. Outra coisa, a gente faz por WhatsApp. A cliente vem no salão, a gente manda mensagem para ela depois. O que você achou do atendimento?
né? O que você acha que a gente tem que melhorar? A sua cliente é a maior consultoria que você tem. Deixa eu contar a história para vocês. No passado, eu já gastei 12, 15 mil em consultoria do Sebrae, de outros lugares, nada contra, assim, mas na época não deu muito resultado. E essas consultorias, eles traziam vários planos, mas não estavam funcionando. Contratei aqueles totens do Madeiro, sabe aquele restaurante Madeiro? Esses restaurantes que você responde um totemzinho, é a coisa mais bonitinha. Ninguém respondia do jeito que eu queria. Assim, que eu queria que era assim, que fosse em muitas quantidades. Aí sabe o que a gente fez? Nomeou alguém aqui na empresa, que pode ser você mesmo no começo, se você não tiver tanta cliente assim, e essa pessoa começou a mandar WhatsApp para cliente. E a gente e nossas clientes, muitas delas são empresárias, né? São pessoas que têm visão, e ela dava várias dicas preciosas, e através dessas dicas preciosas de graça, eu melhorava para minha cliente, que se eu errasse ela me falava, e ela melhorava para mim porque ela me dava dicas preciosas. Então, ó, mandar mensagem para sua cliente perguntando se ela gostou do cabelo. Não trabalhe no escuro. Não trabalhe assim. Ah, ela deve ter gostado. Lembra, achismo não. Trabalhe com dados. Então você manda mensagem. Sua cliente tem 6 meses que não vem. Manda uma mensagem para ela, né? Ver como é que ela tá, o que está acontecendo. Você pode até mandar antes disso, tá? Mas você, geralmente, pelo menos ali, né? Se você não tiver, às vezes, muita demanda, não conseguir, pelo menos 6 meses, ver como é que tá a sua cliente, tá? No aniversário, a gente sempre manda mensagem, né? A gente, são muitas clientes, né? Obviamente, talvez vai ter um momento ali, porque a gente gosta não de pedir o sistema para mandar automaticamente. A gente gosta de mandar uma por uma. E a gente manda mensagem falando para ela vir aqui comer um bolo, que a gente aqui no salão tem um bolo maravilhoso, que é o bolo da Ivone. A Ivone tem uma história linda, ela trabalhava de empregada doméstica, e um dia, para você ver, ó, não pode duvidar dos seus sonhos. Os amigos dela começou a fazer, falar assim, os amigos dos patrões, né? Falavam assim, que bolo gostoso, começou a pedir para ela fazer. E aí ela começou a fazer bolo para vender. Hoje, ela faz esse bolo maravilhoso, ela tem poucos produtos, sabe? E ela vende para as cafeterias de Brasil inteiro, aqui o salão consegui comprar, foi muito legal também, então nossa cliente vem aqui, a gente chama ela para comer um bolinho. Se é aniversário dela, a gente faz uma festa de surpresa, sem ela saber, a gente chega com um chapeuzinho na cabeça, cantando parabéns, com som, parabéns para você e tal, e a cliente fica super feliz. Você pode fazer, Maico, vai dar mais trabalho para mim. Não, então pega um bolinho ali, ó, na padaria, né? Você sabe que vai ter um cliente que vai vir aniversariante, mas como é que você sabe disso? Tendo dados, às vezes tem um sistema de R$ 49 que você vai pagar e o sistema vai te dizer, ó, hoje a sua cliente que vem é aniversário dela, e aí você prepara um bolinho, nem que seja um bombom com a velhinha, o que vai importar é a sua intenção, sabe? Cantar parabéns, liga uma caixinha de som, faz barulho, isso vai fazer muita diferença. Isso aqui custa muito pouco, mas para sua cliente vale ouro, ela vai te postar nas redes sociais e tudo isso vai gerar marketing para você. Antes e depois. O antes e depois nunca saiu de moda. Quando era a época das fotos, ainda tem fotos, obviamente, né? Mas o antes e depois nunca saiu de moda. Faz antes e depois da sua cliente, tá? Pega a capinha, pode ser simples, pega a capinha, tira a capinha, antes e depois nunca saiu de moda. Olha só, o nome fantasia muitas vezes é bom, se o seu salão já existe, né? Às vezes o nome pode estar na sua própria cliente. A sua cliente talvez já te deu o nome, mas você ainda não percebeu. Vou dar um exemplo. O nome do nosso salão é In Love, né? Concept, né? Ou seja, é um conceito, mas o nome principal dele é In Love. Mas por que In Love? A minha cliente, a gente fazia cabelo delas antes de virar esse nome, era outro nome antes. Só que o outro nome, quem tinha criado era uma empresa de marketing. Eu gostava, mas não gostava tanto. E aí um dia eu falei, cara, vou deixar minha própria cliente escolher o nome. Vou ouvir o que ela está falando. E aí a cliente falava assim, ó, in love com o meu cabelo. Ela postava na rede social, estou in love com o meu cabelo. Eu fiquei in love. Eu estou in love. E eu falei, o nome do salão vai ser In Love. Então presta atenção muitas vezes que o nome, a sua cliente vai estar falando alguma coisa sobre vocês, alguma característica, porque cada salão vai ter uma característica. Então às vezes o nome vai estar escondido aí nas palavras da sua cliente, tá? Né? Ou às vezes na palavra sua, às vezes do jeito que você fala, do jeito que você fala das suas clientes, né? Então In Love deu muito certo. Por quê? Aí eu peguei aquela frase que tem lá na Bíblia, sem amor eu nada serei, né? Então eu botei assim para o time. Sem amor, eu nada. Sem amor, sem amor, porque eu tirei do singular, né? Era sem amor, eu nada serei, né? Então, sem amor, nós nada seremos. E o in love. Então, eu fiz alusão, né? Então, assim, apaixonados, né? In love, apaixonado. Minha cliente falava que estava apaixonada pelo cabelo. In love. Qualidade dos serviços, né? Então, você precisa ampliar. Lá dentro da formação, olha só como eu me preocupo com vocês terem o melhor.
é formação de colorimetria, mas lá a gente fala de reposição. Eu ensino para os meus alunos fazer reposição no cabelo das clientes com os produtos que eles têm no salão, eles vão montando, né? Eu ensino eles a fazer essa montagem da reposição. Às vezes ele tem que complementar um produto ou outro. E aí eu ensino onde é que compra alta frequência por um preço excelente, esse que aplica no couro cabeludo, né? Aquele choquezinho de couro cabeludo, ensino a comprar ali por R$100. Antigamente era bem mais caro isso, né? Mas hoje em dia tem importador aí que traz pelo Amazon, é bem mais barato. Ensina ele a fazer a reposição no cabelo dessa cliente, porque todo cabelo, os estudos dizem que todo cabelo precisa fazer pelo menos 4 reposições por semestre. Se a sua cliente não está fazendo 4 reposições por semestre, o cabelo dela está ficando fraco, você está perdendo dinheiro, e quando ela fizer a mecha, ela ainda pode ter um corte químico e ainda você perder ela como cliente e ela ficar extremamente indignada com você, até, né, processar muitos cabeleireiros aí que tem acontecido. Então, você viu, todo mundo perde. Os estudos dizem que todo cabelo precisa fazer 4 reposições. Só esses produtos de casa não dá certo. Por quê? Os produtos de casa, se você ler lá, está escrito que é manutenção. Eles não são substituição. A cliente não pode trocar, é manutenção, não é substituição. Então, esses produtos de casa, eles vão trabalhar mais por cima. Vai dar maciez, tá, né, no cabelo, mas para trabalhar o cimento celular, que é o que dá força, trabalhar a medula do cabelo, tem que ser, vai precisar de um aparelho, vai precisar usar aparelho. Então, tudo isso eu ensino lá também. Aumenta. Então, assim, teve uma época no passado que eu não sabia nem oferecer uma hidratação para minha cliente. Naquela época eu não sabia nem fazer tratamento, eu chamava só de hidratação, né? E era uma hidratação bem ruinzinha mesmo, não sabia fazer, bem no começo, né? E aí depois eu fui estudar a fundo o tratamento, fui fazer, e as reposições, eu criei essas reposições. Quem está lá dentro do curso, eu faço todo o passo a passo delas. E hoje, nosso salão tem tipo assim, é muito tratamento que a gente faz, muito tratamento. Então não é só mechas, é muito tratamento. Então, aumentar o portfólio de serviço, né? Pode passar, por favor. Gestão eficiente. O seu salão hoje, para esse salão prosperar, ele precisa de no mínimo 30%. Se você não tiver no mínimo 30% de lucro, você vai ficar desanimado com o futuro. Por quê? Porque o Brasil, a gente precisa ter um bom lucro, porque esse país, o imposto é caro, muitas coisas são caras. Então você precisa ter no mínimo 30% de lucro. Como é que eu sei isso? Dados. Eu preciso ter dados, né? Preciso ter dados. E como que eu consigo dados? Através de um sistema, né? Então, assim, esses sistemas eu consigo fazer isso. E hoje em dia no Brasil, graças a Deus, tudo barateou. No passado o sistema era caro, hoje em dia é barato, né? Então, assim, você precisa ganhar como cabeleireira no primeiro ano em torno de R$5.000. Eu falo que é a meta para todo cabeleireiro. Começou, primeiro ano de profissão, depois de formado, obviamente, né? Formou, tem que ganhar 5 mil no primeiro ano. Segundo ano, você precisa ganhar 7 mil, pelo menos, tá? Não quer dizer que você vai ser assim, tem gente que já vai ganhar 10 no segundo ano, mas você precisa ganhar pelo menos 7 mil. E no terceiro ano, você precisa ganhar acima dos R$10.000, tá? E aí você vai ficar feliz, vai trabalhar feliz, porque a gente não adianta falar, uma das formas de reconhecimento que a gente tem é o financeiro. É você chegar amanhã e falar que quer planejar umas férias com a sua família, porque você trabalhou bastante, porque você se dedicou para sua cliente, e você não falar assim, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para tirar férias. Não tenho dinheiro para tirar férias. Quando as pessoas ficam 4, 5 anos sem tirar férias, ou quando você precisa, que o seu filho está lá chorando, que você precisa levar no hospital, você tem que levar no hospital público, e às vezes tem que ficar numa fila gigantesca, você precisa ter reconhecimento financeiro para poder ter um plano de saúde bom. Né? Por exemplo, vocês podem ver que vira e mexe, vocês vê eu viajando no final de semana, né? Eu praticamente não trabalho no sábado, né? Então, assim, tudo isso foi conquistado, mas eu tive uma época da minha vida, quando eu estava ali desesperado, tentando aprender, trabalhando, fazendo as progressivas, tentando fazer um curso ali, e eu trabalhei 5 anos de domingo a domingo. Desculpa, 4 anos de domingo a domingo. Aqui, ó, algumas alunas. A Fran trabalha sozinha em casa, não tem assistente. Uns meses atrás ela falou, Mike, já bati 7 mil. Falei, que massa, Fran. Aí não deu nem tempo de eu fazer, eu fiz uma live com ela, a hora que eu vi ela falou, Mike, tô batendo 9 mil. Falei, eita, Fran, não deu nem tempo, vou ter que fazer outra live, né, com você. Faixa marrom. Aluno faixa marrom meu são os que ganham acima de 7 mil. Então a Fran é um aluno faixa marrom. Faixa roxa, Rosilene, de uma cidade pequena, lá de Minas Gerais. Você que disse que cidade pequena não dá. Ela entrou na formação tem pouco tempo, assim, não tem muito tempo. Ela nem formou ainda, faturando acima de 5 mil. Faixa roxa, acima de 5 mil. E tem as faixas brancas, tipo a Maria, que está começando agora. Maria faixa branca, que fatura ali R$1.500 por mês, até 1.500, né? Então, assim, ó, hoje,
um sistema aqui para vocês. E eles, gente, não tá me pagando nada, tá? Aqui é um sistema desse, ó, Trinks. Sistema, olha só. Aqui tá dizendo, aparece para eles na tela, Maria? Olha só, tá dizendo o que que eu recebi à vista. Tá dizendo o que que foi no crédito, ó. Tá dizendo que nessa primeira linha, tá? Tá dizendo o que que foi no débito, o que que foi em transação bancária. Isso aqui é de que ano? 2023. Tá dizendo os descontos da operadora, né? Cartão de crédito. Olha só. Esse sistema me dá tudo. Eu sei aniversário da cliente, eu sei tudo, né? Então isso aqui é dados. Pode passar, por favor. Fazer boas fotos, né? Fazer boas fotos. A gente vai ter, depois da formação de colorimetria, um módulo só para falar sobre fotos, né? Como tirar fotos boas, como vender melhor o seu serviço. Então você precisa ter boas fotos e bons vídeos. E como é que você começa? Eu falo que o feito é melhor do que perfeito. Você não começa com desculpa. Tem gente que fala, ah, não, eu ainda não sei tirar uma foto maravilhosa, não vou fazer. Faça, porque você só vai ficar bom se você começar. Ninguém começa bom, gente. Todo mundo começa de um lugar. Então, as primeiras fotos que eu fazia, se vocês verem hoje em dia, os primeiros cabelos que eu fazia, se vocês verem, então, você tem que começar de algum lugar. Começa do jeito que você tá. Posta a foto que você tenha. Não tenha vergonha, tá? Você vai tentar, você vai ver que cada foto que você fizer, você vai melhorar. O importante é você tentar fazer antes e depois, tá? Parceria. Você pode começar igual eu comecei, fazendo parceria com a menina que trabalha na loja de roupa. Eu fazia o cabelo dela de graça e ela me indicava cliente. A menina que trabalha na padaria. Aí depois você começa a fazer as influências locais, as influências, né, que é perto do seu bairro. E aí você vai fazendo parceria. Fazer pelo menos duas produções gratuitas por mês. Eu falo que é uma das chaves também de sucesso. Fazer 2 produções. Por quê? Por cada produção, você pode fazer 3 tipos de vídeo, fotos. Então, cada produção vai render muitas fotos para vocês. Vocês podem perceber que no meu perfil, cada modelo, às vezes, elas fazem, ou cada cliente, né, elas fazem mais de um tipo de vídeo. Então, eu coloco esse mês, o outro eu coloco mês que vem. Então, eu sempre tenho trabalhos para estar postando. Olha só, participe de eventos. O que acontece? Hoje em dia, eu faço evento presencial assim para quem? Para os meus alunos. Por quê? Colorimetria é algo muito difícil de aprender em um dia. Não dá, né? Muito difícil não, né? É impossível, né? Eu não vou falar que é impossível, vai que existe um Albert Einstein aí, né? E é o cara... Mas se você não é um Albert Einstein, né? Que até hoje só teve um, você não vai aprender colorimetria em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você vai precisar investir mais tempo nisso. Então, um evento de 1 dia, 2 dias para mim hoje é só para a gente confraternizar com os alunos, fazer cabelo bonito, trazer inspiração, trazer motivação, né? Então, esse evento é para a gente se ver, sabe, assim, ter o calor humano, mas para estudar mesmo é dentro da plataforma, todo dia. Pode passar. E aí você pode fazer, a gente não fala promoção, tá, gente? A gente não faz essa palavra promoção, faz seu cliente correr. A gente faz campanhas. Então esse mês eu vou ter campanha do Dia das Mães, né? Eu vou ter campanha dos namorados. E aí você vai fazer campanhas. Então, como eu falei para vocês, lá dentro do módulo, depois de colorimetria que eu vou fazer de marketing, eu vou falar sobre isso também, sobre campanhas, né? Ó, planeje campanhas, eventos, faça parceria com marcas. Então, assim, esse eu já tinha falado, né? E aí promova, né, esses eventos que você vai fazer na rede social. Para vocês terem uma ideia, uma vez a gente fez uma campanha que se o namorado fizesse uma declaração, não podia dizer marido, tá? Mas assim, a gente chamava de namorado, era o dia dos namorados. Se o marido fizesse uma declaração, o namorado ou o marido, né, fizesse um vídeo para a amada dele, e o vídeo a gente botava depois em votação e ele ganhava uma transformação. Isso era bom para eles e para mim. Era bom para eles que ganham um cabelo e era bom para mim também que dava engajamento nas redes sociais. E às vezes a gente não sabe como fazer isso. Por quê? Porque às vezes você está sozinho. E lembra que eu falo para vocês que eu gosto muito de um animal, lá em casa a gente tem, que é o leão. Porque a história do leão é muito legal, porque o leão ele é bonito, a leoa também, né? É vistosa, é forte, mas quando está sozinho é fraco. Se você botar um leão e uma leoa sozinha no meio da savana por muito tempo, ela morre, ele morre. Não consegue viver sozinho. Eu não consigo viver sozinho, eu preciso de vocês. Então eu preciso estar numa comunidade. O que me move a estudar cada vez mais é ter mais gente para ensinar. E você, o que vai mover você para estudar, talvez vai ser você entregar um trabalho melhor para sua cliente. Né? Então assim, estude, estude, estude. Esteja num grupo forte. Não esteja sozinho. A inteligência
coletiva sempre vai ganhar da individual. Por mais inteligente que a pessoa seja, ele nunca vai ganhar de quando tiver um grupo pensando junto, tá? Às vezes lá no grupo eu compartilho o trabalho dos meus alunos, falo, olha o trabalho que a minha aluna fez para incentivar os outros alunos também. E eu falo com orgulho mesmo, viu? Olha só, muitas vezes, a gente fica adiando a nossa vida. A gente adia o melhor que a gente tem para viver. E aí você tem que ver se realmente você não consegue hoje entrar numa formação e estudar, ou se você vai adiar sonhos. Porque a grande verdade é que todo dia a gente queria ter começado algo antes. Tenho certeza que você fala assim, cara, tinha algo que eu queria ter feito antes. Tem algo que eu queria ter começado antes. A gente sempre vai ter que querer, né, começar antes. Por quê? Porque na época de começar, você teve alguma coisa ali dentro de você, sabe? Que falou assim, agora, invista em você, faça isso, mas você ficou com medo. E aí você paralisou e você não foi. Então não adie os seus sonhos, tá? Estuda, entrega o melhor para sua cliente. Porque amanhã ou depois, para você não manchar um cabelo, não quebrar um cabelo e você falar, caramba, agora eu tô sozinho, não tem aonde recorrer, não tem um grupo para me ajudar, não tô dentro de um grupo de pessoas que querem crescer. Então assim, não adie seus sonhos, sabe? Então essa palavra que eu anotei aqui, ó, não adie os seus sonhos. Pesquisa mostra, nós falamos hoje, que pesquisa mostra que 11% das clientes querem preço, querem só desconto, mas 89% quer resultado. Então, se você quiser ficar do lado que tem mais cliente, entra no lado do resultado. Você não precisa se vestir com roupa de marca, basta você se vestir bem. O jeito que você se veste manda muito. Então, pode ser uma roupa bonita ali da Renner, da Shein, da Shopee. A ferramenta mais poderosa, falamos sobre ela aqui, sobre marketing digital. E falamos que 92% das suas clientes estão no Instagram. Aprender a dominar essa ferramenta que está aí na sua mão. Transforma o atendimento da sua cliente em experiência. A gente falou com o nome no espelho, né? Algumas coisas que a gente falaram aqui hoje. Mantenha-se atualizada, pelo menos 2 formações por ano. Um cabeleireiro que não faz 2 formações por ano, hoje em dia, ele está fadado a ser engolido pelos concorrentes em algum tempo, 2 a 3 anos. E hoje teu salão precisa te dar um lucro aí de no mínimo 30%. Né? E nós mostramos alunos que vêm crescendo aí, né? Falando sobre alguns deles. A última parte que a gente falou, né? Fazer fotos boas e vídeos, usar bons aplicativos para te ajudar, a gente fala sobre isso lá. Buscar parcerias locais, né? Influencers, a menina que trabalha na loja, igual eu comecei, trabalha na padaria. Por que eu falo diamante, gente? Todos nós temos um diamante dentro da gente. Quantos de nós não acreditam na gente, né? A gente não acredita porque nossa mentalidade, às vezes, está na mentalidade 1. A gente precisa acessar a mentalidade 3. Só que a nossa mentalidade não suporta, a máquina ainda não está processada, né, ali. Então, você precisa andar nisso aqui, ó, comunhão. A Bíblia ela sempre foi clara, né, sobre o poder da comunhão. E serve para tudo, para empresa, para todos os lugares, sabe? E aí vamos terminar, gente, vamos terminar com louvor para aquecer nossos corações, né? Pão para comer é seu plano de saúde, é o carro confortável para você andar, a sua casa. E semente para semear é você semear na vida de outras pessoas. É você ajudar de alguma forma, sabe? Cada um pode ajudar de alguma forma. Então é pão para comer e semente para semear. Deus abençoe vocês, gente. Pão para comer e semente para semear.